Chamo o silêncio, chamo o silêncio, chama que ele vem, traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Chamo o silêncio, chamo o silêncio, chama que ele vem, traz o sossego, traz o descanso, traz Jesus também. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Vem no silêncio, vem sem ser visto, ele me faz tão bem. Chama Jesus, chama Jesus, chama que ele vem. Boa tarde a todos os amigos e amigas que se encontram nessa palestra virtual, nesse fim de tarde de domingo. A gente inicia agradecendo pelo trabalho de harmonização dos nossos artistas, a Silvia e o Jorge Luiz, muito grato, por preparar a nossa sala virtual para a palestra que já se iniciará. O lembrete que a gente normalmente faz é quem quiser que a sua água seja fluidificada, por favor, colocar uma garrafinha, um copo aí próximo de vocês, que durante a palestra os nossos companheiros do plano espiritual irão aí, agraciar a cada um de vocês, a cada um de nós, com a fluidificação da nossa água. Outro lembrete também é que o CEAL, ele aceita as doações por Pix, o Pix está sendo informado aqui no rodapé da tela, para aqueles que quiserem doar para o bom funcionamento da nossa casa. E um outro informe também importante é que nós demos início, na semana passada, a uma campanha de arrecadação de diferentes itens que serão doados a famílias em estado de vulnerabilidade social aqui do nosso Distrito Federal. Todos os domingos pela manhã, a nossa casa tem um trabalho já de muito tempo, de décadas já, ficou interrompido durante um período por conta de protocolos sanitários, dessa situação toda da pandemia, mas que nós estamos retomando. Então, temos um esforço de vários colegas nesse momento, colaboradores, trabalhadores, para preparar uma cesta caprichada para as famílias que sempre atendemos na nossa casa, para não deixar eles passarem esse fim de ano sem ter o que comer ou o que vestir, esses itens que aí foram apresentados para vocês. Então, todos aqueles que puderem doar alguma coisa, por favor, basta se dirigir à portaria do CEAL, no horário de trabalho normal durante as semanas e também nos horários de palestra, nos horários de trabalhos em grupos que temos lá à noite, basta deixar com o pessoal ali da portaria que eles já destinarão para a nossa dispensa e para as diferentes áreas de triagem, de separação e de preparação desses itens, incluindo os alimentos, as cestas, para a gente doar nesse finalzinho de ano. Então, sem mais delongas,
Vamos fazer agora a nossa prece de abertura, para logo na sequência passar a palavra ao restante dessa tarde. Então, faremos a oração que o nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja. Muito bem. Então, agradecemos já de antemão ao nosso amigo Ailton Carvalho, que nos agraciará com uma palestra num tema muito importante, que são os laços de família segundo o Evangelho. Então, a gente passa agora a palavra para você, Ailton, no desejo de que todos desfrutem, né, dessa abordagem, de uma palestra num tema tão relevante quanto esse. A todos que estão nos ouvindo nesses instantes, que Jesus possa nos abençoar e nos fortalecer sempre. Obrigado à casa pela oportunidade de divulgação do Evangelho do Cristo. Obrigado pela oportunidade de poder conversar sobre essa maravilhosa doutrina, cristianismo redivivo, que é o Espiritismo. Quem nunca leu ou assistiu alguma reportagem de desavença, de agressão, de violência entre pais e filhos, entre filhos e pais? Algumas violências chegando ao cúmulo de tirar, a vias de fato, onde um pai tira a vida do filho ou vice-versa. Primeiro questionamento, por que Deus permite tais situações? Por que Deus deixa aqui na Terra situações desequilibrantes acontecerem? Porque nós sabemos que para a gente é estarrecedor quando nós ouvimos ou assistimos ou lemos alguma notícia com esse teor. Eu estava lendo o jornal e me deparei com uma que mostra o tanto que às vezes a insanidade mental do ser humano não tem limite. Quando uma mãe resolve dar à luz no próprio lar, e quando o bebê nasce, ela simplesmente corta ali o cordão umbilical de qualquer maneira e atira aquele bebê no lixo como se fosse uma coisa, como se fosse um objeto sem valor, sem sentimento, sem absolutamente nada. Então a doutrina espírita, quando a gente vai lendo-a, estudando-a sistematicamente, como Kardec nos propõe, nós vamos tendo uma compreensão mais profunda desses fatos. Primeiro nós analisamos que não é Deus que permite, não é Deus que deixa isso acontecer. Isso acontece única e exclusivamente pela escolha do ser espiritual. Claro que Deus poderia evitar, poder para isso ele tem. Mas Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele nos dá as oportunidades e possibilidades para que nós possamos desenvolver cada vez mais o nosso processo moral e o nosso processo intelectual. E isso acontece na nossa relação com o próximo, principalmente dentro de um ambiente familiar, dentro de uma família. Porque a família, conforme nós aprendemos na doutrina espírita, é uma reunião ou uma união de espíritos devedores. Quase sempre. Nos reunimos aqui desse mundo pela afetividade, mas muitas vezes e quase sempre também pela falta dela, Por todas as coisas erradas que nós fizemos em vidas passadas em relação ao outro, temos a ferramenta de mudança e de mudanças, de transformação através da convivência familiar. No livro Missionários da Luz, o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico, nos relata um caso muito interessante,
quando ele fala sobre o Segismundo. Então ali ele conta um fato, né, os fatos que aconteceram em vidas passadas, envolvendo 3 personagens, que é Adelino, a Raquel e o Segismundo. A última reencarnação, Adelino era casado com Raquel, Segismundo conquista a Raquel, levando-a à falência moral, e depois tira a vida do Adelino. Ou seja, como nós não perdemos os sentimentos conquistados, né, automaticamente o desejo de vingança foi para o mundo espiritual, juntamente com Adelino e a Raquel. Portanto, chega o momento, né, da prestação de contas. Eles são chamados, são convocados a viver, a constituir uma família aqui no orbe terrestre. Eles voltariam, né, Raquel e Adelino, formando um casal, e esse casal receberia Segismundo como filho. Durante a leitura, nós vamos entendendo todo o processo da espiritualidade para que Adelino aceitasse o fato de ser pai do Segismundo. Segismundo, com a vontade imensa, né, de poder ter aquela experiência, de alguma forma buscar sempre o perdão pelas faltas cometidas, aceita a condição de filho, mas, acima de tudo, há um trabalho enorme do plano espiritual para que o Adelino possa aceitar o Segismundo, e esse trabalho continua até o momento do nascimento desse espírito. Haja vista que o Adelino, quando ele lembrava da possibilidade, né, de ser pai, ele não sabia por que ele ficava mal-humorado, tinha alguns sentimentos negativos. Então a espiritualidade trabalhou para que realmente não acontecesse, vamos dizer, um aborto, né, que poderia acontecer, e o Segismundo viesse ao mundo. A gente então começa a questionar, né, como é que seria a relação desses 3, né, dos 3, pai, mãe e filho? Porque o sentimento, de alguma forma ou de outra, esse sentimento negativo, tanto quanto o sentimento positivo, ele aparece. Os sentimentos, eles afloram de alguma maneira. Fica difícil a gente até imaginar como é que essa relação ela iria acontecer. Então, quando a gente tem uma notícia dessa, né, de um filho agredindo um pai ou vice-versa, é porque os sentimentos positivos, sentimentos negativos, suplantaram os sentimentos positivos. Porque a relação consanguínea ela é um processo de permissão para que aquele irmão, aquela pessoa, aqueles espíritos que estão ali na mesma condição, eles possam desenvolver em si os verdadeiros sentimentos, né, de amor, de caridade, de paciência, de benevolência, de perdão. Mas quase sempre eles não conseguem. E aí se deixam levar algumas vezes de uma forma intempestiva, pelos sentimentos negativos. Aí, em algumas dessas violências, chegam a vias de fato. Ou seja, nascer de uma família é uma escolha nossa. Não precisamos disso. Conviver com desafeto de vidas passadas é dessa forma que nós vamos evoluir. Então, nós escolhemos essas possibilidades. Na questão 258, Kardec questiona os espíritos amigos, né, se Deus nos impõe uma prova ou somos nós que a escolhemos, e os espíritos respondem que nós escolhemos o gênero de prova porque nós queremos passar. E na questão 261 ele vai complementar que muitas vezes, pela necessidade de crescimento e de educação, nós escolhemos nascer numa família de má vida. Então, tudo que nós vivenciamos nesse mundo terrestre tem a ver com o nosso processo educacional. E família é a primeira escola do espírito encarnado. Os nossos pais são os nossos primeiros professores, já dizia Joana de Ângeles. Ou seja, a família é a ferramenta ou a possibilidade de ascensão espiritual que todos nós temos. E nós aprendemos na doutrina espírita, e aí quando Kardec traz o ensino de Jesus, né? Nós vamos ver lá quando Jesus estava pregando e alguém veio dizer assim, Jesus,
a tua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E ele então disse, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? No entendimento literal, numa leitura simplista, ao pé da letra, é como se Jesus entrasse em contradição entre aquilo que ele falava, né, e o que ele fez. Porque ele pregou a honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, auxiliar os pais na velhice. E de repente, quando a mãe e os irmãos lá estão, ele renega os seus. Nós sabemos que Jesus aproveitava os momentos específicos para a aprendizagem. Grandíssimo pedagogo da humanidade ele foi, trazendo para todos nós a pedagogia social crítica, ou seja, aproveita o momento específico para uma aprendizagem, essa aprendizagem muito mais com proposta espiritual do que material, sabia da dificuldade, né, que os irmãos à época tinham para entender a sua mensagem, mas mesmo assim ele não perdia a oportunidade de levar o seu ensino, fazendo com que aqueles que ali ouviam pudessem desenvolver naquele instante um processo de criticidade em relação aos fatos. Ou seja, Jesus naquele momento ele apresentava um direcionamento mostrando àqueles o desenvolvimento de uma família consanguínea e ao mesmo tempo o desenvolvimento de uma família espiritual. Ele fala da parentela espiritual e da parentela corporal. E aí Kardec então vem nos apresentar que o laço, ou os laços consanguíneos, eles deveriam, mas eles não determinam os laços afetivos. Olha que interessante isso. Por isso é que muitas vezes nós temos uma ligação consanguínea com alguém, né? Por exemplo, nós temos nossos irmãos, né, de laços consanguíneos, estabelecemos essa relação consanguínea, mas dificilmente, às vezes temos a dificuldade de estabelecer laços afetivos. Nós temos um laço afetivo muito maior com um colega de trabalho, com alguém que conhecemos na doutrina, ou na religião, ou num evento qualquer, do que propriamente com os nossos pais, ou com os nossos filhos, ou com os nossos irmãos. Mas essa relação consanguínea é exatamente para quê? Para que se determine, para que se possa determinar, impor ao espírito, né, falido, como nós somos, o desenvolvimento da afetividade. Porque nós escolhemos aquele momento. Estamos tendo uma oportunidade profunda de mudanças, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. E a família, ela permite isso. A família, ela nos dá essa possibilidade, né? Porque naquele seio ali, quando a gente fala assim, tem sempre a ovelha negra, né? A gente tem a mania de dizer assim, nossa, por que eu não consigo conviver bem com meu irmão, com a minha irmã? Por que eu não consigo conviver bem com meu pai, ou com a minha mãe, um tio, uma tia? Exatamente por isso, porque há essa necessidade, isso tem que ser do próprio espírito, de trabalhar dentro de si essa transformação sentimental. E nós não temos que ter vergonha dos sentimentos negativos que nós trazemos em nós em relação a algum parente consanguíneo. Não, a gente tem que reconhecer esse sentimento negativo e, ao mesmo tempo, buscar mecanismos de transformação, mecanismos de mudança, né? Isso só está dentro da gente. Basta querer, porque nós aprendemos na doutrina que a força geradora, impulsionadora da nossa transformação é a vontade, né? Aí alia-se a vontade ao pensamento. Então, o querer. Então, eu não posso, em hipótese alguma, camuflar algum sentimento negativo em relação ao meu irmão consanguíneo, qualquer que seja ele, qualquer grau de parentesco. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma análise desse sentimento e buscando da melhor forma possível saná-lo. Porque a gente não sabe qual outra possibilidade, né, que nós teremos de convivência familiar em algum planeta, em algum orbe. Nós não sabemos disso, né? Isso aí só Deus, somente a espiritualidade amiga é que vai um dia
nos orientar. Então, Santo Agostinho, no Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, né, no capítulo 14, ele diz assim que os espíritos reúnem e formam famílias induzidas pela identidade de progresso moral, em semelhança de gostos e afeições. Procuram-se, originando-se famílias unidas e homogêneas. Não existe família ideal, mas sim família necessária. Sim, nos reunimos aqui pela afinidade. Claro, gente, nós gostamos, né, de estarmos ao lado de pessoas que se afinizam conosco. Quem não gosta? Isso é um processo natural, né? Mas não é só a afinidade que vai direcionar os nossos processos, o processo familiar, né? Ou seja, vem aqueles com a necessidade de corrigenda, a quem precisamos perdoar, ou que precisa nos perdoar, aquele que, de alguma forma ou de outra, mantém em relação a mim, né, ou eu em relação a ele, algum sentimento, algum desejo de vingança, algum sentimento de ira, de ódio, e por aí vai, né? Então, se isso não for muito bem trabalhado, a tendência é que se evolua para uma ação. Ou seja, quando a gente analisa uma história idêntica àquela que eu coloquei no início da minha fala, é porque aquele que incitou o crime, né, ele não conseguiu transformar o sentimento negativo que ele traz dentro de si. Não conseguiu. Ou seja, a gente tem essa mania, né, de que quando nós agimos de uma forma errada, de estar sempre apontando o dedo, culpando o outro e não a nós mesmos. O outro é que é culpado, né, por eu mirar, o outro é que é culpado por eu me enervar, o outro é que é culpado de eu agir de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Ou seja, não sou eu o detentor daquele sentimento. É como se o outro fosse o responsável único por eu ter feito aquilo. Não é isso? A gente tem a mania de dizer assim, eu sou uma pessoa paciente, né, mas não pise no meu calo, porque aí a coisa não vai prestar. Né? Ou seja, eu só vou ser paciente com quem é paciente comigo, então eu não sou paciente, né? A paciência ela tem que ser constante em qualquer situação, como todos os demais sentimentos positivos que nós temos capacidade de estar buscando, de estar colocando em prática. Então, essa parentela corporal, essa reunião de espíritos aqui, que nós que estão aqui nesse mundo, né, buscam objetivos comuns. Então, quais são esses objetivos? O entendimento, a compreensão, a paciência, o auto-perdão, o auxílio mútuo, a vontade de poder evoluir cada vez mais, né? E por aí vai, por aí vai. Ou seja, então a doutrina espírita, ela vem jogar uma luz sobre as dissensões, as desídias, né? As violências, as agressões que ocorrem no seio familiar, passando a responsabilidade única e exclusivamente para aqueles que ali estão, e não culpabilizando Deus, porque Deus a gente sabe, né, que ele tem todo o poder, ele tem toda a capacidade, né, não tratando como ser antropomórfico, né, mas como um ente, um incriado. Nós ainda não temos uma capacidade imensa de compreender Deus, mas ele graça dentro de cada um de nós, e de alguma forma ou de outra, ele está nos auxiliando para que nós possamos agir de uma forma mais verdadeira com aquele irmão que caminha conosco no processo evolutivo. Porque a gente sabe que não é fácil uma convivência familiar, não é fácil, né? Algumas relações familiares beiram a impossibilidade, principalmente pela enorme diferença no ser, no agir, no pensar, no buscar, no querer, porque nós somos uma individualidade. Ninguém pensa igual a ninguém, né? Nós não temos obrigação de pensar igual ao outro, nós não temos obrigação de ser igual ao outro, né? A única obrigação que nós temos é de ser cada dia melhor em relação ao outro, porque dessa forma nós nos tornamos melhores para Deus dentro do nosso processo evolutivo.
Então, a parentela corporal, ela é extrema necessidade para a nossa evolução espiritual, porque o ser humano não evolui sozinho. Não há nenhuma condição do ser humano evoluir sozinho. Nós evoluímos na nossa relação com Deus, com a nossa consciência e com o nosso próximo. E principalmente esse próximo, mais próximo, é com que aquele eu mantenho uma relação de consanguinidade. Aí a gente fala assim, mas por que, né, esses fatos ocorrem, né? Muitas vezes não há um motivo tão aparente, porque esse motivo ele seria uma pequena briga, uma pequena discussão, né? Como a gente vê muito isso dentro do núcleo familiar. Ora, gente, esse processo é muito amplo, é muito amplo. Dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar várias histórias dessa dificuldade que a pessoa, o ser espiritual, ele tem de poder se controlar ou se autocontrolar diante de sentimentos negativos, né, que esses irmãos eles acabam deixando transparecer, né? Então, assim, tem uma história no livro Os Mensageiros, acho que são Os Mensageiros, salvo engano, no livro Ação e Reação, do André Luiz e do Chico, que André Luiz relata o caso de um irmão chamado José Olímpio, que pela ganância, pela a busca incessante do ter em relação ao ser, ele acaba tirando a vida, né? Organizando uma forma de matar os dois irmãos para que ele pudesse receber a herança sozinho, a herança deixada pelos pais. Ele faz isso, ele mata os irmãos, mas faz transparecer que foi um acidente, uma fatalidade. Inocentado, né, diante das leis dos homens, ele passa a usufruir da herança, mas ao mesmo tempo que ele está usufruindo da herança, ele consegue também colocar aquele dinheiro em benefício da comunidade. Então ele se torna uma pessoa boníssima, uma pessoa caridosa, um pai exemplar, uma pessoa que era invejada na sociedade, né, pelo coração enorme que ele possuía. Mas aí a gente pergunta assim, e aquele crime, né, que ele cometeu, tirando a vida dos dois irmãos, como é que fica? Pelo simples fato dele transformar o dinheiro, transformar a vida da comunidade, o crime seria esquecido, né? Ele já teria pago pelo fato. E aí então a gente vai ver no enredo o que acontece com José Olímpio, né? Porque ele passa a ser obsediado pelos irmãos que retornaram ao mundo espiritual de uma forma tão agressiva e eles não conseguem perdoar o José Olímpio, passa a ser obsediá-lo ferozmente, né? Até que ele, pela obsessão, ele acaba indo a óbito também. E aí, mais tarde, a obsessão continua com a esposa de José Olímpio e ela também volta ao mundo espiritual, ficando somente o filho, né? O único filho que, pela obsessão, estava desenvolvendo algum transtorno mental. Olha só, os tios, né, que passaram a obsediar dentro de um processo de vingança o próprio irmão ali, o irmão, o sobrinho, né, o irmão, a cunhada, enfim. E aí, então, a necessidade de um retorno desses personagens, principalmente José Olímpio e a esposa e os dois irmãos. Então, a proposta da espiritualidade era que José Olímpio renascesse novamente como esposo, né, eu não me lembro o nome da personagem, né, mas receberia sua antiga esposa como nova esposa e receberia também os dois irmãos como filhos. Aí a gente começa também a tentar criar uma imagem de como seria essa relação. Poderia ser uma relação conturbada, mas poderia ser uma relação
tranquila, poderia acontecer agressão, violência, mas também poderia não acontecer. Ou seja, nós temos a oportunidade dessa nossa transformação. Agora, fazemos escolha. Temos o processo da escolha. Utilizando o nosso livre-arbítrio do fazer ou não fazer. Porque numa situação dessa, há todo um trabalho do mundo espiritual. Todo um trabalho. A espiritualidade, ela nos apresenta as possibilidades, porque há todo um estudo, todo um treinamento no mundo espiritual, né? Toda uma preparação no mundo espiritual para que o espírito, né, os espíritos consigam essa vivência nesse mundo de uma forma equilibrada, aproveitando a oportunidade da reencarnação. Porque nós estamos aqui para aproveitar essa oportunidade e perdemos. Perdemos porque muitas vezes valorizamos mais o ter do que o ser. Valorizamos mais as questões materiais do que as espirituais. Damos mais importância a situações né, do querer, do possuir, materialmente falando, do que o querer e o possuir espiritualmente falando. Nos deixamos levar pela intempestividade. Temos dificuldade da nossa sintonia com o mundo espiritual através de uma prece. Temos uma dificuldade imensa em compreender as leis morais, porque elas estão em nossa consciência, porque quando nós fazemos uma coisa errada, somos cobrados pela consciência. Estamos sempre buscando uma desculpa para os nossos atos. Aquilo que Joana de Ângeles fala que é um processo de transferência, né? Que nós transferimos alguém para fugir da nossa consciência, nós transferimos para alguém a responsabilidade, né? Aquilo que está em nós repassamos para alguém, que ela chama de projeção. Projetamos em alguém aquilo que está em nós. Então a gente sempre está reformulando isso, que eu estou agindo de uma forma negativa porque o outro é o culpado por eu agir assim, sem a capacidade de buscar o autoconhecimento. E Emmanuel nos fala que a maior necessidade do homem é a busca do autoconhecimento. E quando você se conhece, automaticamente você busca ferramentas de transformação. Você busca maneiras diferentes de agir. Você entende que é a necessidade da mudança sentimental. Você entende isso. A melhor maneira de você entender isso é você entendendo que você é um ser imperfeito moralmente falando. Divinamente falando, somos a máquina mais perfeita criada por Deus, mas moralmente somos seres ainda muito, muito imperfeitos, né? Precisamos muito ainda da ação, da espiritualidade, para que ela possa estar segurando em nossas mãos, nos fazendo caminhar com passos mais firmes em busca dessa nossa evolução. Então a família é a ferramenta de transformação espiritual que nós temos. E o que nós temos que fazer? Aproveitar a oportunidade. Aquele irmão com quem eu tenho uma desavença, que eu não consigo perdoar, eu vou de alguma forma, né, se é um sentimento tão profundo negativamente falando, eu vou de alguma forma buscar maneiras de poder sanar aquele sentimento, né? Se aquela irmã quem me fez o mal eu não consigo aceitar, se aquele pai que me abandonou, né, pela minha condição, como acontece muito hoje, né, pela condição da orientação sexual e por outra situação, né, que possa vir a acontecer, aquele pai ou aquela mãe, né, os pais que abandonaram os filhos do nascimento, enfim, nós temos que entender que nessa vida nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nós aprendemos na doutrina que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus não permita. Tudo tem um porquê. Tudo é explicado à luz da doutrina espírita, à luz da ciência e da moral espírita. O que nos cabe hoje é que o que temos que fazer hoje é o entendimento, é o estudo sistemático dessa doutrina
para que tenhamos uma compreensão mais profunda e dessa forma buscarmos cada vez mais a nossa mudança de pensamento e automaticamente a mudança das nossas ações. Porque o que acontece quase sempre é que nós sabemos muito em relação à doutrina, mas quase nada fazemos, né? Estudamos, o estudo nos muda. O estudo muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, mas o estudo por si só não nos transforma. A transformação ela acontecerá a partir das ações, e as ações, né, ligadas àquilo que eu aprendi através dos estudos. Então a doutrina espírita, ela é esse consolador prometido por Jesus, porque ela veio exatamente mostrar a todos nós o caminho que devemos seguir para a nossa felicidade eterna, né? Jogando uma luz sobre todas as dissensões, todos os desequilíbrios, todas as violências, todas as agressões que ocorrem, não somente dentro da família, né, mas de uma forma geral, dentro da nossa sociedade, né? Porque ainda somos espíritos doentes ou porque somos espíritos meliantes, né? Porque a gente vai ver que os espíritos amigos comparam a Terra a uma penitenciária ou a um hospital. Ou seja, como nós somos moradores desse orbe, nós nos consideramos doentes ou meliantes, né? Então, encerrando a nossa fala, a gente vai pegar um trecho muito interessante do livro do Chico, né? Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, quando ele vem nos falar sobre a parentela. E ele diz assim, que nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, né, família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Olha que interessante isso, né? Ou seja, pelo laço, somente quando os laços são estritamente consanguíneos, nada mais além disso, podemos dizer que ali há uma parentela. Mas quando esses laços consanguíneos se fortalecem, né? Crescem e passam a ter sentimentos verdadeiros e puros, aí então nós vamos entender o sentido da família, né? Então é isso que nós aprendemos na doutrina espírita, e que nós possamos cada vez mais entendermos esses ensinos e estarmos buscando a sua prática, por mais difícil que ela seja, tá bom? Obrigado mais uma vez pela paciência, pela compreensão, e que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muito bom, muito bom. Obrigado ao nosso amigo Ailton Carvalho por ter dedicado o seu tempo de preparar uma palestra tão interessante, um tema tão relevante para todos nós. E agradecer também a todos vocês que estiveram conosco, né, ao longo desse fim de tarde, também participando deste importante momento da semana de cada um de nós. Então, nesse fechamento, informar para todos que as nossas palestras virtuais, elas continuam todos os domingos, nesse mesmo horário, às 17 horas, assim como às quartas-feiras, às 19h30. E de forma presencial, lá na nossa casa, no nosso centro, a gente mantém também as palestras presenciais todas as segundas-feiras, às 19h45, e também às quintas-feiras pela tarde, no horário de 15h30. Muito grato pela presença de todos,
vamos fazer o encerramento desse fim de tarde nosso, fazendo novamente a prece que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, e assim seja.